E se você não quer que o Papai Noel chegue na sua casa, passe pela chaminé e te mate, deixa um like no vídeo agora mesmo. Se bem que casa nenhuma no Brasil tem chaminé, né? Então, esquece. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que hoje vai falar sobre Resident Evil. A gente acabou de assistir esse último filme e precisamos desabafar. E para isso nós chamamos aqui uma especialista nesse assunto, a Moni do Resident Evil Database. Oi, gente. Olha, esse negócio de especialista sempre cria uma treta. A galera fica muito brava quando alguém me chama de especialista, tá? Ah, bom, a galera vai ficar brava então, porque pra mim é especialista, entendeu? Pô, moleque, tu tem um canal, um Insta chamado Resident Evil Database. A gente meio que imagina que mais especialista que a gente, pelo menos tu é, né? Ah, eu gosto, eu sou uma entusiasta, eu adoro a franquia, é a franquia da minha vida e eu quero agradecer o convite. E vamos lá, né, já que tem que falar, vamos falar, vamos tirar do peito as coisas que a gente sente. Já que a gente vai falar um pouco mal, como tudo indica, eu vou trazer aqui um cara que vai falar bem, o Lucas, que amou o filme. Vocês estão de sacanagem! Olá, pessoas. Não, isso é sacanagem. Eu não amei, não achei terrível, não achei superior demais à franquia da Alice, mas também não é tão inferior assim, não. Eu não acho terrível, não. Já tava bom. Acho que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Agora parece que piorou. Eu não sei se é uma questão da nostalgia, mas o primeiro da Alice eu acho ok, assim. É melhor do que esse. Eu acho também. O primeiro do Paul Anderson, né, da saga da Mila Jovovich, eu acho ele bem bom, assim, até. Eu acho que ele é um filme, assim, que o legal é que ele tem muita referência e tudo, mas ele é uma história nova e tem um ritmo bom, ao contrário desse, que o ritmo, pra mim, pecou demais, assim. Não, e ele faz uma coisa que esse novo filme não faz, e que se ele fizesse, teria ficado bom, que é focar nessa linha narrativa única e linear de entrar num lugar que tá contaminado por zumbi. A gente vai entrar mais nesse aspecto depois, mas quando ele ramifica esse novo filme em vários núcleos, aí é que fica uma confusão, fica esquisito, enfim. Pois é. É que assim, né, na época que o filme original do Paul W.S. Anderson ali foi lançado, ele acabou sendo muito criticado porque ele fugia muito dos games, já que ele trazia como protagonista uma personagem que nunca existiu nos jogos. Ele até virou piada depois, a franquia ficou conhecida como Alice Evil, né? Que ela ganhou 250 filmes com a Alice saltando, voando, matando gente na porrada, fazendo um absurdo. Só que, apesar disso, ele tinha isso que o Lucas falou, né? Ele tinha essa linha narrativa que era bem consistente até dentro do que se propunha a fazer, e ele conseguiu criar uma história própria, que apesar de ser distante dos jogos, ele criou ali o seu lore em torno da Alice, né? E curioso porque falaram, pelo menos ele é pior do que o primeiro Resident Evil do Paul W.S. Anderson, esse novo, né? Na minha opinião, ele é pior do que todos esses filmes do Paul W.S. Anderson. Porque por mais que eu ache ridículo tudo que tenha sido feito com a história desses filmes, com a Alice e, tipo, descartando completamente os personagens dos games, pelo menos, que nem o Léo tava falando, ele segue algum tipo de linha narrativa, assim. Não é a história que eu queria ver, mas dentro da história que foi criada, eles sabem pra onde é que eles estão indo. A direção do filme é exagerada e tal, mas ela tem algum tipo de controle sobre a história. Agora, esse novo filme, a impressão que dá é que é tipo um filme pra internet, sabe? Um fan-filme, que ninguém sabe muito bem pra onde tá indo, é completamente perdido, a produção é rasa, e é um filme, cara, que não me deu prazer nenhum, velho. Então, eu fiz até uma análise no meu canal, tipo um ranking, assim, dos filmes, né? E eu coloquei, na verdade, esse filme no meio, porque tem dois filmes da Alice que eu acho, assim, horríveis, que são o capítulo final. Esse eu assisti... Gente, eu não costumo assistir as coisas emburrada, tá? Eu sou muito de boa. Eu já, tipo, passei por 5 filmes, tá tudo bem, tá tudo certo. É uma outra história, eu sei separar, sabe, as coisas. Mas o sexto
filme, gente, ele consegue, são 6 histórias, né? São 5 filmes, mais o próximo, né? E ele consegue furar o próprio roteiro. Ele consegue desmentir uma coisa que foi dita lá no segundo. E assim, são 6 filmes. Tipo, você só tinha uma tarefa, sabe? Não é nada demais, não é como se você tivesse, sei lá, 20 jogos, sabe? Não, eles têm 6 filmes. E aí eles conseguiram furar o roteiro, e aí eles colocaram um outro criador do T-Virus, sendo que no segundo foi estabelecido uma outra coisa. Então, só bagunça. aí eu assisti o filme emburrada, aí o Wesker morreu por uma porta, aí eu fiquei mais emburrada ainda. E esse negócio do mata o cara, aí você descobre que ele era um clone, mas aí você mata o outro, você descobre que era o outro clone, e aí você mata o cara, mas não, na verdade ele era um outro clone. Então, na verdade, a gente não sabe se a gente matou o cara mesmo, porque sempre era um clone. Então, assim, isso foi me irritando. O terceiro filme também, eu não curto muito, o terceiro filme, Extinção. É podre. É ruim. Eu não gosto muito dele, eu acho que ele tem umas cenas bem sofríveis, assim. Mas o primeiro, por exemplo, eu acho ele bom. O segundo, eu acho ele razoável. O quarto filme, quando eles mataram aquela leva de clone, logo no começo, assim, primeiros 30 segundos de filme, vão matar os clones. Pronto, aí melhorou muito o filme. Ele é bom. E é tipo um retcon, né? Eles colocam no final do 3 uma porrada de clones. A gente fala, ok, clones, isso vai ser muito relevante no futuro. Aí começa o quarto filme, sabe os clones? Vai morrer tudo. É isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu levantei as mãos pros céus e falei, graças a Deus que essa cambada de clone vai morrer. Achei maravilhoso. Você vai morrer. A abertura do quarto filme eu acho muito legal. Aquela cena em Tóquio. Nossa, eu acho a trilha muito boa. Eu gosto muito do quinto filme também. Não é que eu gosto. Gostar é forte. Gostar é uma palavra muito forte. Mas o quinto filme, ele tem uma estrutura de game, assim, que é tipo, cada local é uma fase e tal, que eu acho bem bacana isso aí. Tipo, parece realmente que eles adaptaram a estrutura de um game. Mas aí que tem aquele problema foda, que qualquer um que já jogou algum jogo do Resident Evil e que conhece os personagens, a lore e tudo mais, vai ver esses filmes e fala, tá, mas pera aí, o que esse cara aí que parece o Leon tá fazendo? Por que estão chamando ele de Leon e por que ele tá agindo assim? E assim foi acontecendo com cada personagem. Eu acho que talvez a única personagem que tenha sido levemente respeitada nessa saga do Paul W.S. Anderson é a Jill Valentine, assim, que talvez tentaram fazer algo com ela, mas de resto, cara, eles botaram na lata do lixo, né? A Claire também, né? A Ali Larter, assim, no terceiro ela começou muito ruim, assim. Mas aí depois eu lembro que eles trouxeram ela no recomeço e ela já tava mais ruivinha. Ela tem contra o Chris, né? Que é o Edgeworth Miller que faz. Nossa, o Chris, meu Deus, cara. O Chris é muito ruim. Mas essa coisa da prisão lembra muito Code Verônica, então, tipo, já dá um quentinho no coração. Agora, o quinto filme eu já fiquei com raiva também, né? Porque é aquele negócio de simulação, e aí mais clone. Eu já tava pistola, gente, pra que meter clone no meio? Gente, eu odeio clones, já deu pra perceber, né? Eu não gosto de clones. É que o clone é uma ideia maldita, né? Só funcionou uma vez na novela, né? Exato, isso que eu ia falar. Só quem presta é o clone do Albieri, que é o lá do Murilo Benício. O resto dos clones não prestam. E sobre esse novo filme, eu acabei colocando ele assim. Coloquei o sexto filme como o pior de todos, aí depois veio o terceiro, veio o quinto, aí eu coloquei o Bem-vindo a Raccoon City, e depois eu coloquei o quarto, o segundo e o primeiro no top 3. Tá bem no meiota ali, então. Porque assim, o problema desse filme, eu acho que assim, sabe aquele famoso é uma boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá cheio? É mais ou menos isso, assim. E o problema é que é isso que vocês falaram, parece um fan-filme, assim, parece um filme amador, sabe? Feito por uma pessoa que gosta, mas queria ter a sua própria história, fazer uma fanfic ali. Eu já fui fanfiqueira, então eu entendo isso, eu sou de boa com isso. Mas o roteiro muito ruim. Nossa, gente do céu, meu Deus. Tá uma merda! Eu ainda acho que se fosse um fã-filme teria sido melhor, sabe? Tipo, um filme feito por fã mesmo. Porque esse filme, eu acho que o que irritou mais a galera foi que apesar dele ter vários personagens dos filmes e até em termos de figurino lembrar mais, etc., a personalidade de, sei lá, 90% dos personagens desse novo filme não tem nada a ver com o jogo. Tem nada a ver. Então ficou elas por elas, porque lá na saga da Alice, lá nos filmes, né? Beleza, foram apresentando muito bagunçadamente os personagens que viriam dos jogos, que também não tinham muita coisa parecida, mas os principais, a Alice não tem no jogo, ok. Agora nesse não, você tem lá a Jill, que eu achei no novo filme, que não tem absolutamente nada a ver de personalidade. E mais uma vez, não tô falando do físico, da etnia, não. Tá
tudo bem, beleza, a etnia é diferente, ok. Mas o comportamental do personagem não tem nada a ver. O Leon, coitado, nossa, é terrível. Assim, não, é o Leon, ele não existe, né? O que existe é um cara é muito ruim. que botaram nesse filme e falaram que o nome do personagem era Leon. E aí... até o background dele é totalmente diferente, Exato. sabe? Ele não queria estar ali. A verdade é que o Leon desse filme ele não queria estar ali, ele estava ali obrigado. O Leon dos jogos queria estar em Raccoon City, ele se inscreveu pra ir pra Raccoon City, pra ajudar lá, quando começou a ter aqueles assassinatos, lá na época do 1 ainda. Então, ele queria estar ali. Mas o ator que fez o Leon queria muito estar ali. Você vê na cara dele que ele tá muito feliz ali. Feliz, Ele tá empolgado, né? E eles criam essa história de que ele é filhinho de papai e tal. E isso é muito bizarro, né? Porque não tem nada realmente a ver com o cerne do personagem. Mas pra mim, o maior problema nem tá nos personagens, que eu também acho ruim, mas ele tá na... Cara, chamaram esse Joanne Roberts de diretor, falaram que ele era diretor e ele acreditou. Aí ele começou a fazer filme dele e, cara, esse louco, ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo, velho. É impressionante que ele tenta criar cena de tensão e ele consegue acertar uma cena só, que pra mim é aquela cena que o Chris tá na mansão e tal, mas todo o resto é muito fraco. E aí o roteiro do filme, que eu, se eu não me engano também é do Joanne Roberts, é péssimo, cara. É muito mal escrito porque, que nem eu falei, a história começa, aí mostra que o William Birkin tem um passado importante com os Redfield, aí tu acha que vai ter alguma conexão. O filme esquece o William Birkin, passa 1 hora e pouco pra no final lembrar que esse personagem existe e é importante. Aí eles retomam ele pra ele ser importante, mas não consegue passar peso nenhum. Então ele tem que ser um vilão, ele tem que ser importante, mas não dá, porque tu não consegue aceitar ele como um vilão importante, tá ligado? Não, isso é bem complicado, assim, eu acho que o maior problema desse filme é justamente, assim, o roteiro dele, é isso que você falou, o cara acreditou que ele era apto, né? Eu não tô nem entrando na qualidade do trabalho do cara, porque eu não conheço outras obras dele, mas ele, algo que dá a entender, realmente, ele curte muito os jogos, aí ele quis fazer um negócio dele, ele quis fazer uma história dele, e até aí, como eu disse, fanfiqueiros, ok, mas eu acho que o maior problema justamente foi não saber, ele não sabe, ele não é roteirista. Tá na cara que ele não é roteirista, porque, gente, o filme tem um roteiro muito fraco, e assim, eu vi muita gente tentando justificar a qualidade do filme. Gente, mas é pouco orçamento, o orçamento é muito baixo, vai ser uma merda, não vai prestar, e não sei o que, olha o CGI. Gente, eu pensei assim, cara, eu acho que eles querem fazer como se fosse um Evil Dead da vida. Aqueles efeitos podre, sabe? Mas é justamente proposital, eu sempre pensei nisso, assim. Então, assim, se o orçamento for baixo, não tem problema. Desde que seja um filme legal, divertido, que abrace a galhofa, mas que seja um negócio legal. Só que não é, ele é curto e ao mesmo tempo ele é muito arrastado. É que essa desculpinha do orçamento é foda, né? Porque daí dá alguma coisa errada, o cara fala, mas também é barato, né? Aí, pra mim, cara, é muito simples. Se tu não tem dinheiro pra fazer uma coisa, não faz daquela maneira, muda. Aí, pra mim, é tipo assim, o cara tem uma boca e ele acha que ele vai conseguir abocanhar uma coisa, mas ele não consegue abocanhar tudo aquilo. Então, se tu vai fazer um filme e tu não tem muito dinheiro pra trabalhar, então por que tu vai botar o filme com uma cena na mansão, com uma cena na cidade, explodindo a cidade, colocando 1 milhão de personagens, tu começa a deixar a parada muito grande, então, obviamente, tu não vai ter orçamento pra tratar de tudo isso aí. Se eles tivessem sido mais, sei lá, menor, se tivessem pensado menor, vamos fazer só a mansão primeiro, aí eles iam poder pegar todo esse orçamento e utilizar na mansão, e não me fazer uma mansão CGI. E quando os caras entram nessa mansão, dá pra ver que eles estão num fundo verde, velho. Isso é muito ridículo. É ruim demais. E eu juro que, pra mim, esse não foi o maior problema. Pra mim, o maior problema é eles terem enfiado 300 milhões de personagens no filme. Se o orçamento tava baixo, você vai contratar, sei lá, 20 atores pra fazer... Pois é. Não. Aí, depois teve lá 6 zumbis no portão do RPD, parecendo que eram os atrasados do Enem. Não, e eles falam no início do filme, né? Poucas pessoas ficaram na cidade, apenas agentes da Umbrella e algumas pessoas que não conseguiram escapar. Mas aí, quando mostra, não tem ninguém nessa cidade. Só tem os policial. Cara, tu não consegue ver ninguém. Eles filmam... Já é uma cidade fantasma, né? Eles mesmos falam. Mas é tipo assim, eu acho que faltou a parte da evacuação, sabe? No